já vivo o discipulado há uns 4 anos. Há 4 anos eu faço parte de um grupo de discipulado, onde eu sou o discípulo. E há 1 ano eu tenho um outro grupo de discipulado, onde eu sou o líder. Deus colocou esse grupo nas minhas mãos, e desde então vou dizer o que são palavras deles. 1 ano de muita transformação. 1 ano de muita mudança. 1 ano de muitos aprendizados. Isto são palavras deles. Eu não estou dizendo o que eu acho, eu estou dizendo o que eles me falaram. Porque antes de preparar esse material, eu os chamei e falei, vamos fazer uma apresentação do que é a nossa vida, o que é uma semana de discipulado na nossa vida. E eles estão aqui porque a gente vai fazer um teatrinho, não reparem, ninguém é ator profissional. Nós queremos hoje mostrar para vocês o que é realmente a prática do discipulado. Tá? A gente vai começar com uma parte mais teórica, mas eu quero que vocês entendam o que é a prática. Amém? Eu vou começar falando de Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vocês já meditaram, já ouviram muito, mas já meditaram profundamente nesses 2 versículos? Nós tivemos 2 dias de muito aprendizado, de muito entendimento. Estamos entendendo hoje com mais profundidade o que é o discipulado. Agora, eu quero me basear em cima desses 2 versículos, porque isso me remete a uma pergunta: como fazer discípulos? E aqui entra a prática. Eu quero perguntar para vocês: alguém sabe como fazer discípulo? Alguém já se perguntou como fazer discípulo? Alguém já exauriu o conhecimento sobre o significado de discipulado e discípulo? Nós aprendemos nos 2 dias. Quem esteve aqui nesses 2 dias? Por favor. Amém. Maioria. Isso é bom. Nesses últimos 2 dias nós tivemos 2 pessoas que nos ensinaram muito. Acima de tudo, o Espírito Santo falou muito comigo, e acredito que falou muito com vocês. Mas para começar a gente desvendar o mistério de como fazer discípulos, eu sempre vou no sentido das palavras, e eu faço estas perguntas: qual é o significado do discipulado? Vocês já se perguntaram o significado? Vocês já foram discipulados? Vocês já foram discípulos? Ou melhor, vocês já discipularam? E por último, o discipulado ocorre somente no meio cristão? Quem achava ou acha que ocorreria somente no meio cristão? Sou o único, porque eu achava. Eu tinha dentro do meu pequeniníssimo conhecimento, eu achava que o discipulado só ocorreria no meio cristão, que isso era algo criado, um modelo, uma proposta de alguém para o meio cristão, e deram o nome de discipulado. Porque a primeira vez que eu encontrei a palavra discípulo foi na Bíblia. Eu nunca tinha visto em outro lugar. Então eu achava. E com isso eu fui descobrindo que nem tudo é o que aprendemos. Por isso que nós precisamos sempre ser transformados. Para quem conhece, você acha difícil fazer discipulado? E aqui tem um propósito: discipulado estar entre aspas. Acha? Sejam sinceros. Difícil? Quem mais acha que é difícil? Pode levantar a mão. Não é uma vergonha. Eu comecei numa tremenda luta. Eu sou um exemplo de mudança. Porque uma coisa que eu aprendi:
Quando Deus levanta você como líder, você é a primeira pessoa a ser mudada. Porque é através da sua mudança que os seus liderados serão transformados. Porque você tem que ser o exemplo. Nós escutamos isso ontem. Eu sempre achei, quando eu comecei a fazer o discipulado, eu falei para o meu pai. Falei, olha pai, eu acho difícil. Para mim, parece forçado. Parece que não é natural. Parece que eu tenho que entrar dentro de uma regra de aprendizado, tenho que executar esta regra de aprendizado, ensinar exatamente desta forma, para que as pessoas possam ser transformadas. Mas eu não sentia isso na minha vida. A minha vida não estava sendo transformada, porque eu não tinha entendido o que era discipulado. Enquanto Deus foi me mostrando, enquanto eu fui aprendendo, o Espírito Santo foi me transformando, eu fui entendendo. E graças a Deus, irmã, é simples. E no final nós vamos entender o porquê ele é simples. A teoria, quando nós olhamos o discipulado e vemos a informação, a instrução do que é o discipulado, ele parece um conjunto de regras. Mas quando você entende o significado, a essência, o embasamento, você entende que discipulado, ele é simples. E por que eu coloquei entre aspas? Lembra que meu pai falou ontem? Apaguem o discipulado, apaguem a palavra. Façam a mesma coisa. O meu não tem tudo aquele show que meu pai colocou. O meu é mais simples. Eu ainda estou na fase da imitação. Estou imitando só um pouquinho ele. Então, ainda não. Esqueçam a palavra discipulado, porque ela atrapalha. E vocês vão entender por quê. Ao final da apresentação, vocês vão entender por quê a palavra discipulado atrapalha. Mas a gente precisa dar um título. Precisa dar um nome. E Cristo mesmo usou discípulos. Então, nós vamos continuar falando discipulado. Mas entendam que não é a palavra, mas é o que nós vamos fazer. A prática que eu quero apresentar para vocês é para que no final nós entendamos, isso é natural. E vocês vão entender, isso é natural. De acordo com o dicionário, discipulado, reunião de discípulos de um mestre, conjunto de alunos de uma escola, tempo durante o qual alguém é discípulo. Foi aqui que eu olhei e falei, opa, isso não acontece só dentro da igreja. Sabe onde foi o primeiro lugar que me veio à mente? Escola. Quem aqui nunca admirou um professor? Ou uma professora? Um mestre? E tinha interesse de estar próximo a ele, para aprender um pouco mais, para conseguir extrair os conhecimentos dele e torná-lo o seu conhecimento. Era isso que a gente fazia. Eu lembro que durante a minha graduação, eu tive um professor que eu andei muito próximo a ele. Muito. Eu tenho ele como amigo até hoje. E esse professor me ensinou muito fora da sala de aula. Na sala de aula ele me dava toda a teoria. Fora da sala de aula, ele me deu a experiência profissional que ele tinha. Foi lá que ele disse para mim, olha, nem tudo que você aprende aqui, você vai usar. Mas o que eu te disser da minha experiência profissional, isso muito pode te ajudar. Eu aprendi fora. Mas por quê? Porque eu o admirava. Ele era um excelente professor, ele era uma excelente pessoa, mas eu vi, ele é um dono de empresa, e eu vi uma oportunidade, pelo conhecimento que ele tinha, de adquirir novos conhecimentos que não estavam na grade curricular. Então eu me aproximei ao professor. E foi ali que eu aprendi muito. Quantas pessoas já não passou com isso? Seja na escola, seja no trabalho. Quantas pessoas no seu trabalho você olha e fala, puxa, ele é uma pessoa que eu quero aprender. Eu admiro essa pessoa. Discípulo, aquele que recebe ensino de alguém, aquele que aprende, aluno. Adepto que professa as doutrinas ensinadas ou propagadas por outro, adepto convicto. Então veja,
não é mundo cristão. O que, tirando discípulo e discipulado, esqueçam as duas palavras, o que dali, dessas definições, não é natural na sua vida? Vocês fazem reunião com pessoas que vocês admiram? Vocês se encontram com eles. Vocês já foram alunos de uma escola. Vocês já passaram tempo com alguém para ensinar ou ser ensinado. Vocês, aí é o oposto, né? Discipulado, discípulo. Vocês já foram aquele que aprende. Agora, aquele último. Vocês são adeptos e convictos de alguma coisa? O que isto é fora da natureza humana? Nada. É aqui que a gente começa a ver que discipulado não é um conjunto de regras. Adiantando algo que será falado mais para frente, nós vivemos no discipulado desde que nascemos. A nossa vida é um discipulado. Tem momentos que nós estamos aprendendo. Tem momentos que nós estamos ensinando. Nós vamos entrar em mais detalhes. O discipulado não é algo novo, nem tampouco um movimento. Isso é importante. Ele não é movimento, porque se fosse movimento, ele não perduraria até os dias de hoje. Nós vimos ontem, que ele começou há muito tempo atrás. Pena que meu pai não falou uma coisa. Para mim, o discipulado ficou bem claro quando Deus criou. Não, ele disse, mas não com essas palavras, para ficar bem claro o que eu entendo. Discipulado começou com Adão e Eva. Adão e Eva. Porque vocês vão ver que o que é feito dentro de casa, na família, o que é feito no trabalho, o que é feito na rua, o que é feito nas igrejas, é discipulado. E para mim ele começou lá. Quando Deus criou Adão e Eva, e disse para ele, crescei-vos e multiplicai-vos, ali começou. Todo o plano de Deus. E é isso que eu vejo que Deus quer que nós resgatemos. Essa essência do ser cristão, da origem. Eu digo ser cristão porque nós vivemos isso no dia a dia, mas quando estamos dentro da igreja, eu não vejo isso acontecer com tanta facilidade. Tem pessoas que parece que é nato dele, ele faz, ele entende, ele segue em frente, mas ele nem sabe que é discipulado. Ele segue isso. E nós estamos passando por um momento de transição, porque nós vemos que saímos do caminho da essência. Eu vejo que nós estamos vindo para a essência. É sim um comportamento que se originou nos primórdios da criação e tem sido utilizado por muitos para a propagação do conhecimento, de ideias, de costumes e valores, sendo utilizado por Cristo para o ensino de seus discípulos e mais profundamente de seus apóstolos. Esta mudança de comportamento não invalida o pregar em praças, o evangelismo de massa, ou mesmo reunir-se no templo. Esta mudança nos remete a voltar aos princípios bíblicos do relacionamento cristão, tanto com convertidos como com não convertidos. Esta mudança nos remete à origem do ser cristão, em que devemos ser o exemplo. Essa é a parte mais importante do discipulado, ser o exemplo. As atitudes de Cristo sempre foram voltadas ao relacionamento com todos os que o seguiam, e destes separou 12 para o acompanhar com mais intimidade. Quando Cristo tinha toda aquela multidão de discípulos, ele escolheu 12 e falou, vocês vão andar comigo bem próximos. Bem próximos. Enquanto eu estudava, eu encontrei 4 características de Cristo com os seus apóstolos. Ele ensinava com palavras. Dei um exemplo, é apenas um dos vários. Em Lucas 11, onde Jesus ensina a orar. Ele chama a todos e fala, vocês vão orar assim. Então, ele ensinava falando, teorizando, com palavras. Em seguida, eu encontrei que ele ensina com exemplo. Em Lucas 3:21, ele ora na frente deles. Os seus discípulos, os seus apóstolos, o veem orando. Então ele dá o exemplo.
Ele não simplesmente falou, ó, façam isso. Não, ele foi lá e mostrou como fazer. Ele também acompanhou os apóstolos. Eu peguei aquele trecho da cura do menino epilético, em que eles voltam e falam, Senhor, a gente não consegue. E Jesus expulsa os demônios e fala com eles, com esta casta, somente através de jejum e oração. Ele estava acompanhando a atitude dos apóstolos, supervisionando e ainda assim ensinando, mostrando que eles ainda precisavam de algo mais. E ele enviou os apóstolos, que para mim nesse momento é quando ele olha para os apóstolos e fala, agora vocês estão prontos. Vai, faz o trabalho que eu tenho para vocês, que eu deixei com vocês. Eu encontrei esses 4. Ontem o meu pai apresentou de um autor alguns passos a mais, mas se vocês verem, eles se englobam dentro dos 4, lá é mais detalhado. Mas eu não sou nenhum estudioso, gente. Então, eu peguei a Bíblia, vasculhei, encontrei 4 pontos. E esses 4 pontos, eu vou fazer uma referência com a família. E vocês vão ver que é igual. É igual. Eu quero começar a mostrar para vocês a semelhança entre o discipulado, que nós estamos percebendo que Cristo quer que nós mudemos e trabalhemos com isso, com a família. Isso é uma criança aprendendo. Quem aqui tem filho? Quantas vezes o teu filho te repetiu? Eu tenho uma experiência que parece comercial, mas realmente eu tive isso. Um dia, eu pequeno, vi meu pai se barbeando. E eu fui, catei o sabão, passei no rosto e queria fazer a barba também. Eu tinha, 5, 6 anos. Eu repetia o que o meu pai fazia. A criança repete o que os adultos fazem. É algo não natural? Vocês, quando filhos, nunca repetiram a ação de alguém? Pensa na época em que, enquanto vocês estavam aprendendo dentro da sua casa, com os seus pais, eles não orientaram, eles não mostraram, eles não corrigiram, é a hora da supervisão. Eu passei essa experiência. Meus pais, eles diziam, você faz desse jeito e não faz desse jeito. Eles mostravam fazer daquele jeito, eu repetia, eles me corrigiam, e quando eles entendiam que eu estava apto a fazer, sem supervisão, eles me deixavam. Aí eu podia, porque eles tinham a confiança de que eu faria direito, de que eu tinha aprendido. Não tem som, tá? Eu tirei o som porque era um monte de gargalhada, mas o importante é vocês entenderem, é um vídeo chinês, e é muito bacana porque ele realmente mostra a essência do discipulado.
Dá para ver alguma semelhança com as nossas vidas? Alguém se identifica? Agora, vejam, nada aconteceu dentro da igreja. Agora vamos para dentro da igreja. Corpo de Cristo. Vocês já fizeram isso? Seguiram alguém? Já foram seguidos? O seguir ali, físico, de copiar, às vezes não é uma questão de que você está seguindo a pessoa indo atrás dela, mas são atitudes, comportamentos, ações, palavras. Quem aqui não é de São Paulo? Não? É de longe? Assim, Nordeste, Norte, interior de São Paulo. Você carrega da sua região um sotaque, não carrega? Se você viver por muito tempo aqui, seu sotaque muda? Muda, não muda? Eu tenho uma experiência, eu vivi 3 anos no Japão. A pronúncia lá, lógico, o idioma é diferente, mas a pronúncia é muito diferente. A forma de você gesticular a língua, de você gesticular os músculos da boca, é diferente. Então, quando eu cheguei lá, eu tinha dificuldade de falar. Até eu treinar os músculos para conseguir falar o japonês, eu levei muito tempo. Mas eu precisei treinar. Por quê? Porque eles não estavam me entendendo. A minha pronúncia estava ruim e eles não estavam me entendendo. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive um problema inverso. As minhas pronúncias da língua portuguesa começaram a sair carregadas. E tinham palavras que eu não lembrava. Isto é a influência do ambiente. Isto faz parte do discipulado. Aí você me pergunta, mas como? Não faz sentido. Como que pode isso ser discipulado? Não, isso faz parte do discipulado. Por isso que eu falo que a palavra discipulado às vezes atrapalha. Porque quando Deus disse, ide fazer discípulos, Ele disse, vai ensinar, vai ser exemplo, vai treinar as pessoas, vai prepará-las para que elas também sejam pessoas que vão ensinar, que vão treinar, que serão exemplos e que prepararão outras pessoas que também irão ensinar, que também serão exemplos, que também irão treinar. Entra naquele ciclo dito ontem. Quando você tem um filho, você não quer passar o melhor seu para ele, para que ele, quando crescer, passe o melhor dele para outra pessoa, e assim sucessivamente. Entendem aonde eu quero chegar? O que nós falamos de discipulado, na verdade, é a nossa vida cotidiana. Só que ao invés de passar alguns pequenos valores que nós temos dentro da família, que nós aprendemos no convívio social, é para nós passarmos a palavra de Deus. Deus só disse, olha, aquilo que você faz com teu filho, com teu amigo, que você influencia, faça isso ensinando a minha palavra, mostrando que você foi transformado, que você é o exemplo, e que você será a pessoa que será o exemplo para ela se espelhar em você. Quem tem coragem de dizer o que Paulo disse? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Já imaginaram? Quando você olha esse versículo, você pensa a profundidade da coragem que Paulo teve. Mas você diria para o teu filho, não faz o que eu faço? Você diria para o seu funcionário, olha, tudo que eu fizer aqui você não copia? Então, por que a palavra de Deus é diferente? Eu tenho um exemplo aqui. A minha esposa trabalha numa empresa, ela entrou como analista júnior, né? E junto com ela, ou próximo, entrou uma estagiária. E elas trabalham junto há 3 anos, 4 anos. Hoje ela se tornou gerente, e essa estagiária é analista. Trabalham juntas até hoje. E ela é subordinada à Juliana. E nós estávamos, no início do ano, conversando sobre o discipulado, sobre o que Deus estava mexendo com a gente. E ela falou, sabe que a Luciana é minha discípula e eu nem sabia? Falei, puxa, mas por quê? Ela falou, tudo o que eu fazia de certo,
e errado, ou não tão certo, hoje ela faz. Então, hoje ela está vendo, ela falou que às vezes ela vê atitudes da Luciana, que é a funcionária dela, que são atitudes que ela tinha quando ela era analista. Já imaginou que você pode ser um discipulador sem saber que você é um discipulador? Quantas pessoas estão olhando para você e estão pensando, vou ser igual? Talvez você não saiba, mas muitas pessoas podem se espelhar em você. E se você der maus exemplos, o que essa pessoa será? E se você me perguntar assim, mas é a vida dela, aí é antibíblico. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que se relacionar com as pessoas, que nós temos que amar uns aos outros. Qual foi a maior ordenança? Amar a Deus acima de todas as coisas. E a segunda? Como a ti mesmo. Já pararam para pensar o que significa amar ao próximo como a ti mesmo? Você não ama nem mais e nem menos. Você ama igual. Isso significa que o que você quer para você, você deve querer para ele. Então, quando você dá mau exemplo, você não está influenciando a pessoa positivamente. E se nós olharmos a Bíblia, é antibíblico. Não é a ordenança de Cristo. Hoje nós estamos passando, eu vou colocar nós, porque eu em parte participei, mas é a minha querida esposa. Ela é pau para toda a obra. Nós estamos passando uma experiência diferente. E eu confesso que isso entrou no trabalho essa semana, nessa apresentação essa semana, porque isso aconteceu há 2 ou 3 semanas. A Bruna, a irmã dela, quis ir para a igreja. Então, nós a convidamos uma vez, ela foi há uns 21 dias atrás, há 3 semanas atrás. E nós não somos de ficar pressionando. Nós convidamos, ela foi, passou a semana, passou o final de semana, ela não se manifestou. Nessa semana passada, ela escreveu para a Juliana e falou, eu quero ir. Eu quero ir lá. Eu falei, tá bom, a gente passa aí, pega você. Fomos para o culto. Na volta para casa, ela começou a perguntar, o que é conversão? E eu comecei a explicar para ela o que é conversão, o significado. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu por nós, e tudo aquilo de começar o processo de entendimento para um não convertido do que é que nós fazemos. Porque ela olhou assim e falou, o que significa conversão na sua religião? Então eu já até quis trabalhar com ela para tirar o misticismo da religião e mostrar para ela que isso é um estilo de vida. Eu escolhi esse estilo de vida. Mas o que é interessante? Eu não estou dizendo isso porque que eu não concordo. Não, a evangelização é extremamente importante, vou começar assim. É extremamente importante, é necessário. Nós nunca chegamos para ela, pegamos ela, vem cá, eu vou te evangelizar. E fica falando de Jesus, e fica falando de Bíblia. Não, nunca. Nós aproveitamos as oportunidades. Toda vez que havia uma discussão, nós falávamos o que nós acreditamos. A gente falava da Bíblia, da palavra de Deus. É uma família católica, mas não praticante. Mas sabe o que fez ela se interessar? O nosso comportamento. As nossas atitudes. Ela tem um filhinho, nós não temos filho ainda. Ela tem um filhinho e ela vem conversar com a Juliana a respeito do filhinho. E a Juliana deu atenção, nós os ajudamos. E isso despertou nela o quê? Tem algo diferente lá. Ela vem conversar com a gente. Ela vem procurar a gente, mais a Juliana. Mas ela vem procurar. E eu falei para a Juliana, olha, fica mais próxima. Porque este é o caminho do discipulado. Mas é um discipulado? Não precisa necessariamente dar um título. Mas o que ela está fazendo é simplesmente influenciando a Bruna naquilo que ela está buscando. Uma vez ela falou para a gente que a gente tem comportamentos diferentes.
atitudes diferentes. Numa reunião de família, a mãe da Juliana falou: puxa, vocês são calmos. A nossa família é muito... Vocês são calmos. É gostoso conversar com você. Quantas pessoas chegam para você e desejam estar ao seu lado. Desejam participar da sua vida. E quantas vezes nós fechamos a nossa vida, achando que porque nós vivemos num mundo diferente, nós não fazemos mais parte da vida deles. Veja, eu não estou falando de ninguém aqui, tá? Na realidade, eu estou falando de mim. Porque parte da minha vida, quando eu me converti, num determinado momento, eu me isolei. Eu sou cristão. Eu quero me relacionar com crente. Sabe o que isso me agregou? Quase nada. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que falar de Cristo para os não convertidos. Essa foi a maior mudança que eu tive na minha vida nos últimos 4 anos. A partir do momento em que eu entendi que o que Cristo quer que façamos com o discipulado é sejamos naturais, sejamos nós mesmos. Se você realmente acredita que Cristo é Filho de Deus, morreu na cruz por você, você entregou sua vida nas mãos dele, você assinou um contrato com ele dizendo: Senhor, eu vou seguir a tua palavra. E todas as vezes que você não segue a palavra de Deus, você está em pecado. Nós precisamos entender isso. Agora, eu sou obrigado, então ainda precisa ser transformado. Porque quando você perceber, quando eu percebi que faz parte da minha vida natural refletir a palavra de Deus na vida das pessoas, e não porque eu sou obrigado a refletir, não, isso se torna natural. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam para você e falam: puxa, você é diferente. Você tem algo que eu não entendo, mas você é diferente. Eu gosto de conversar com você. Eu gosto de estar com você. Nunca ninguém chegou para você e falou: puxa, eu só quero ficar do seu lado. Nunca aconteceu de você estar e a pessoa sem... Já aconteceu comigo, né? Você está num lugar vazio. A pessoa vai lá e senta do seu lado. Aí você fala: puxa vida, tem um monte de lugar, por que ela quer sentar aqui? Me dá espaço. Mas às vezes é o Espírito Santo que está fazendo você brilhar e ela está precisando ficar perto da luz. Se entendemos que o discipulado não é um encontro, agora a gente já está entrando no que nós estamos fazendo hoje. Quem aqui participa de discipulado? Quem não participa? Só para eu ter uma ideia, é que teve pouca gente. Tá. Pessoal, nós vamos fazer um teatrinho aqui do que nós entendemos ser uma semana na vida de um cristão. E nós vamos abordar o encontro do discipulado. A partir daqui, eu estou fazendo uma introdução ao teatro para a gente poder entender o seguinte: muitos acabam fazendo um encontro, um estudo. E como já vimos, não é o estudo. O encontro é muito importante. Mas mais importante ainda é tudo que acontece fora. Tá? Se entendemos que o discipulado não é o encontro, nem o compromisso com o encontro, nem o estudo, mas sim um comportamento, conseguiremos realizar a ordenança de Deus: ide e fazei discípulos. Sem muito esforço, porque Deus já nos capacitou para isto desde a criação do homem. Isso é o que eu acredito. É isso que eu enxergo que o Espírito Santo está querendo mudar na vida das pessoas da Pentecostal da Bíblia. Viver o Evangelho. Viver a vida cristã. Então não posso pecar? Palavra de Deus. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Você vai arriscar? Eu peco. Todos pecamos. Nós erramos. E sabe qual é o bom de errar? É no erro que se aprende. É lá que está o ensinamento. Existem várias formas de você aprender. Você pode aprender lendo. É perfil de cada pessoa. Você pode aprender passando, errando e acertando em seguida. Você pode aprender
vendo outros, a experiência dos outros te ensina. Tem aqueles que precisam errar a primeira, errar a segunda, errar a terceira. É perfil, característica do ser humano. Mas não olhem o erro, não olhem, eu gosto até de colocar da seguinte forma, não olhem a falha. E quando nós falhamos, não é intencional. Vamos separar, cada um tem o seu entendimento, eu quero deixar bem claro o seguinte. Quando nós falhamos, não é intencional. Ali tem um aprendizado. Quando você escolhe errar, aí não tem, você escolheu fazer errado. Mas quando você falha, não enxerguem a falha como, puxa, Jesus, eu errei, e faz um martírio e fica remoendo aquilo. Muitas vezes é isso que o inimigo quer, para te deixar essa culpa no seu coração, nas suas costas, e você não consegue mais sair daquele buraco. Agora, se você olhar a falha como uma oportunidade de aprendizado, ali você cresce muito. Eu precisei ter uma conversa, precisei é muito, né? Eu conversei com eles, porque durante 3 semanas, o povinho aqui reclamava, nossa, mais uma esfregada do Espírito Santo, mais um tapa na cara, e mais isso que eu tenho que mudar, e mais aquilo que eu tenho que ser transformado. É um povo bênção, viu? Mas reclama, Jesus é jovem, né? Mas aí eu fui conversar com eles e fiz a seguinte analogia. Quando você acorda de manhã e vai trabalhar, no seu dia de trabalho, você não aprende nada? Não, aprendo uma coisa aqui. Falei, então, conversando com eles, eu trouxe o entendimento deles para o seguinte, nós vamos sempre, a vida inteira, aprender. É isso que está o bonito na vida. Imagina como seria chato você chegar numa certa idade e olha, a partir de agora, eu não vou aprender mais, eu vou viver a minha vida todo dia, a mesma coisa, aquela vida monótona. Eu não consigo viver assim. Eu falo para a Ju, às vezes eu faço um caminho diferente para o trabalho porque eu canso daquele caminho. Você imagina você viver a sua vida nunca mais aprendendo. O que Deus quer que vocês entendam. A sua vida será transformada até o dia da volta de Cristo. Ou até o dia que você vier a falecer. Isso é uma verdade absoluta. Agora, se você se deixar ser transformado, se deixar aprender até lá, você vai aprender muito. E lá a gente vai alcançar a estatura de varão perfeito. Porque é só isso que Deus quer. Que você se aperfeiçoe. Que eu me aperfeiçoe. Com essa conversa com eles, eu espero, porque eu ainda não vi o resultado, que tenha resolvido. Muitas vezes nós olhamos para trás e nós olhamos o problema, vemos que errei aqui, errei aqui, errei aqui, errei aqui, errei aqui, falhei. Mas nunca olha 1 ano atrás e vê, puxa, olha o quanto eu já mudei, o quanto eu já avancei, o quanto Deus me transformou, o quanto hoje eu estou modificado, o quanto hoje eu estou melhor. O ser humano tem uma necessidade de achar problema em tudo. Parece que tem prazer nisso. Mas ele deve olhar aquilo que ele já conquistou. Vocês são as mesmas pessoas que começaram 2019? Alguma coisa na vida de vocês mudou. Na vida espiritual, a mesma coisa. Nós vamos sempre estar amadurecendo, sendo transformados, para um dia alcançarmos a estatura de varão perfeito. Conhece esse ditado? Quem pratica isso aqui? Agora ninguém, né? Segura o braço. Então tá bom, gente, vai ser mais tranquilo. Quem já praticou? Ah, mas já falei isso. Ô, presidente, você tem que dar o exemplo. Mas olha, eu já fiz isso muito. Nossa, eu já falei várias. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Tipo assim, me eximo de qualquer responsabilidade se você fizer o que eu estou fazendo. Eu posso errar, você não. Agora tem uma frase que
Essa é bem do nosso meio. Não, olhe para mim, olhe para Cristo. Eu não vou perguntar quem já falou isso. Eu não vou perguntar. Gente, é a maior mentira que pode existir. Isso é completamente antinatural. E se falarmos de discipulado, é completamente antidiscipulado. Onde você, em sã consciência, vai chegar para o teu filho: olha, filho, você não pode martelar o dedo, e você martela o dedo. Estou falando martelar o dedo para pegar leve, porque tem coisas piores. Se você disser para o seu filho fazer alguma coisa, e você fizer ao contrário, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o que você fez, porque ele está vendo. Então, não usem essa frase. Vou pegar novamente aquele famoso versículo de Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem tem coragem de falar isso? E Paulo não disse só uma vez. Ele disse outras, em outras cartas, em outras situações. Rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Olha aqui que vai além. Ele está dizendo: olha, me imita, mas toma cuidado quem vai te olhar. Toma cuidado quem está olhando para você. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Você tem coragem de repetir as afirmações de Paulo? Eu ainda não tenho. É sério. Estou sendo honesto com vocês. Eu ainda não tenho. Eu tenho muito receio das pessoas, quando eu tenho com eles, eu tenho muito cuidado. Eu tomo muito atenção quando eu vou agir de alguma forma, quando eu vou falar alguma coisa, porque eu sei que por mais que eu não queira, por mais que eles não demonstrem, há influência. Por mais que eu tente evitar, há influência. Não porque não quero influenciá-los, não. Eu tenho um temor muito grande de ensiná-los algo errado, de exemplificar algo errado. Então hoje eu ainda não tenho coragem de dizer isso. Mas sabe de uma coisa? Eu busco e oro a Deus, porque eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo, não vejam o Rafael. Não é para eu me vangloriar, mas é para eu cumprir a palavra de Deus. O ide e fazei discípulos não é sair só evangelizando. As pessoas vão olhar para você e elas vão copiar você. Existe sim essa responsabilidade. Existe sim nós precisamos sim ter este temor. A gente vai fazer um teatro aqui. Novamente, gente, não deem notas. Não deem notas, ninguém aqui é profissional, mas a gente vai fazer com carinho para que vocês entendam. Eu vou explicar. Peraí, povo, cadê a Amanda? Está aqui. O nosso querido presidente da GY e a sua esposa são não convertidos, escolhidos a dedo, tá? Então eles vão ser não convertidos. O quarteto aqui, ele é do grupo de discipulado, do meu grupo, e eles vão simular a semana deles. E um detalhe: o que eles vão apresentar aqui é real, foram o que eles vivenciaram, tá? Não é nada criado ao acaso, não é fictício, não. Eles mesmos tiveram a ideia de apresentar o cotidiano deles, mostrar que eles têm uma vida como todo mundo, mas que o entendimento do que é o discipulado tem mudado a vida deles. Tudo começa numa terça-feira. O Márcio, esse à frente,
está numa semana difícil de trabalho, já não aguenta mais tanta pressão, e ele está indo trabalhar na terça-feira, pegou o metrô e segue o caminho dele quando ocorre um incidente. Podia pedir licença, né? E a vida assim continua. Débora estudando no seu quarto, nessa mesma terça-feira, toma seu café com torrada, voltou para o quarto e começou a estudar o livro do discipulado. Mas tem sempre algo atrapalhando. Nossa, que insistência. Assim Débora consegue estudar o seu livro. Pedro encontra-se com seu amigo Rodrigo. Rodrigo saiu nessa terça-feira, depois de passar pelo metrô, e encontra com Pedro. Cadê o Rodrigo? Correndo. E aí, Pedrão, E aí, beleza? Rodrigão, beleza? Como é E que aí, você mano? tá? Tranquilo? Tô bem, graças a Deus. O que você me conta de novo? Tô bem, cara, só meio chateado. Por quê? Aconteceu um negócio aí de manhã. O que foi? Tava indo trabalhar, peguei o metrô, esbarrei no cara sem querer, meu. O cara foi grosso. Fiquei chateado, cara. Ah, e só por isso você vai deixar isso acabar com o seu dia? Só um carinha reclamando pra você? Eu fiquei chateado, meu. Sabe como eu sou meio sentimental, né? Ah, para com isso, fica não, a gente tem que treinar, vamos aproveitar o dia. Olha que dia lindo que o senhor preparou pra gente. Vamos nessa, vai, para de besteira, vai. Vai, vamos lá. Já na quarta-feira, a Juliana foi trabalhar. Mais um dia de serviço como os outros. Sua chefe, Amanda, chega de uma reunião fora da empresa. Oi, Ju, tudo bem? Oi, tudo bem, mãe? Bom Você? dia, bem, Bom graças dia. a Deus. Coisa. Plásticos Tigre, bom dia. Um momento, por favor. É o Ricardo, fornecedor, e ele quer falar com você. Agora não posso falar não, falar para ele que eu não estou. Seu Ricardo, a dona Amanda não está. O senhor quer deixar um recado? Tá, obrigada. Hoje é quinta-feira. Márcio continua tendo uma semana difícil. Voltando do trabalho no metrô e revisando o material de estudo da semana, acontece outro incidente. Vou ter que sair, tá? Tchau. Opa, Ai, desculpa. não tem problema, tranquilo. Todos os sábados ao meio-dia acontece o discipulado. E aí, galera? Opa, Cheguei. Eu preciso pegar o papel. Muito bem. bora lá. Aí. Senta aí. E aí, como foi a semana de vocês aí? O que vocês foram? O que Deus transformou vocês? É? Então, essa semana eu fiz um negócio meio errado aí. Tava no metrô, um rapaz esbarrou em mim. Eu fui meio grosso com ele, assim, tal, pá. Acontece, mas pô, né? Então, mas foi lá, tal, beleza. Fui meio grossão com ele, assim. Depois eu estava estudando, foi justamente o que aconteceu ali no momento o estudo foi de frente com o que eu estava vendo, estava vivendo ali, né? E, pô, eu vi que estava errado. Eu vi que eu vacilei, não deveria ter feito isso. Aí quando, acho que era na quinta-feira, mais ou menos, cara, aconteceu de novo. Uma menina veio, esbarrou em mim de novo. Foi para provar mesmo, né? Foi para provar, exatamente. Eu fui lá, Assim, deu uma esfregadinha na cara, né? Aí eu falei, não, ela pediu desculpa, eu falei, tranquilo, de boa, e segui a vida. Continuei vendo minhas coisas no celular aqui. Você não ficou bravo dessa vez, né? Dessa vez não. Já teve uma transformação, né? Já. Já teve uma transformação. Aprendi um pouquinho mais essa semana. Eu tive uma situação também, uma situação assim bem chata. E na hora eu já me senti muito mal. A minha chefe chegou de uma reunião e tocou o telefone, eu atendi, era um fornecedor.
E ela disse para eu falar que não estava, ela não queria falar com o fornecedor. Gente, Na mesma hora. na mesma hora, o Espírito Santo... eu menti. Eu menti, mas eu me senti super mal. Na hora, eu desliguei o telefone já me sentindo super mal. E estudando, né, a Bíblia, e estudando para o nosso encontro de hoje, eu vi que não posso fazer isso. E aí Deus já foi me transformando. E eu já sei que eu vou agir diferente da próxima vez. Mas é ruim, Na né? mesma hora você já se tocou que é errado. Né? Ah, Ju, aconteceu comigo isso quando eu estava trabalhando, só que eu desliguei o telefone da cara do fornecedor. Pelo menos eu não pequei, né? Pelo menos eu não pequei. Mas eu acho que em situações como essa, ou a gente lê a Bíblia, procura uns exemplos assim difíceis e se baseia nele porque a Bíblia é o nosso espelho, ou a gente ora, enche o saco de Jesus até ele responder pra gente o que a gente faz. Mas essa semana também, engraçado, Márcio, aconteceu algo bem parecido comigo, só que foi o contrário. Eu fui encontrar um amigo meu para ir pra academia e ele estava todo chateado, todo triste. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Um cara me xingou no metrô. Eu falei, nossa, esse cara deve ser perturbado mesmo. Ele deve ser perturbado para ter xingado uma pessoa tão cedo. Aí eu falei para ele, não precisa ficar assim. E eu usei o discipulado, porque antes eu era assim. Quando acontecia alguma coisa comigo de manhã, numa segunda, vamos lá. Numa segunda de manhã alguém esbarrou comigo, minha semana inteira ficava ruim. E eu lembrei dos nossos ensinamentos no discipulado e eu falei, não precisa ficar com isso. Olha que dia lindo. E aí eu mostrei para ele que isso é só uma coisinha no dia, que a gente tem que aproveitar a nossa vida, a gente tem que curtir mesmo, não precisar ficar com isso, entendeu? Não pode deixar se levar, não né, pode. pelas coisas que acontecem no dia a dia. O legal é que o seu exemplo já ajudou para você ajudar outras pessoas. Sim. Exatamente. Ele já está transformado, gente. Precisa de... Eu tô tentando... a gente tenta dar o exemplo, né? Não é sempre que acontece, mas a gente tenta às vezes. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. Então foi uma semana produtiva. Amém, com Foi uma certeza. semana de Glória transformação. a Deus. Conseguimos Graças a lidar. Deus, então. Bom, Tudo bem. vamos encerrar então? Vamos, bora. A gente ora agora e depois vamos para a pizzaria? Vamos. Tem que ser. agora É o rolê de crente. Vamos fazer a Saiu oração do então. culto. Deus, obrigado, Senhor, por este momento, por este encontro. Agradeço-lhe, Senhor, porque o Senhor nos mostrou a direção e tem transformado as nossas vidas. Amém. Vamos? Mas peraí. Eu tenho um casal de amigos, eles não são crentes. Mas posso chamar ele pra ir com a gente? Chama, vamos. A gente já mostra que a gente é legal, a gente não é crente chato, né? A gente mostra que a gente é gente boa, né? Vai que ele vem pra chamar. nossa Pode chamar, igreja. pode chamar. Opa, Rodrigo, vamos com a gente? Vamos? Bora conhecer o pessoal. Com os dois ainda, né? E aí, Rodrigão, beleza? Saudade de você. Beleza, também com Muito saudade. bem, vamos tirar uma selfie aqui para juntar todo mundo. Vamos tirar uma selfie. Virado para... Encosta aí. Joia. Muito bem. Como eu disse para vocês, a gente é amador. Mas isso tudo aconteceu de verdade. O meu irmão realmente foi esbarrado. E ele realmente reclamou desse jeito. A minha esposa realmente precisou mentir. O que isso é diferente das nossas vidas? Quantas vezes nós passamos por situação e o Espírito Santo fala para você, não é assim. A gente brinca muito lá. O Espírito Santo está esfregando na nossa cara. Porque às vezes parece. Mas sabe por que parece? Porque a gente é teimoso. Porque o Espírito Santo chega manso. Fala, amigo, não é assim. Aí você fala para ele com suas atitudes. Não, eu quero, eu gosto, eu prefiro. Por quê? Porque satisfaz o ego. Aí o Espírito Santo vai de novo e fala, amigo, não é assim. Faz diferente. Vai por mim que vai ser melhor. Isso realmente acontece na nossa vida. Aconteceu na minha. Ainda continua acontecendo. Porque faz parte da vida sermos transformados. Faz parte da vida a nossa mudança. E o que mais Cristo quer, o que mais o Espírito Santo de Deus quer, é que sejamos transformados. Veja, o que nós fazemos para estar próximos? Usamos o recurso tecnológico.
A gente conversa pelo WhatsApp, conversa por telefone, faz postagens, conversa por todos os meios possíveis. Esta é uma das proximidades. Então, aquilo que a Regina disse é verdade. Nós temos que usar os recursos que nós temos ao nosso favor. Então, nós conversamos por WhatsApp, telefone, mas nós nos encontramos no encontro. O que normalmente nós procuramos fazer? Fazer um encontro fora do encontro. Como? A gente vai comer pizza. A gente vai no shopping. Nós já fizemos o encontro no shopping. Nos reunimos lá e ficamos acho que 4 horas lá dentro. Foram 4 horas de encontro. Sabe por que ele foi produtivo? E eu gosto muito. Muitas vezes a gente faz dentro da igreja. Não está errado. Não está errado. Mas dentro da igreja ele traz uma característica de estudo, de algo cristão, de algo igreja. Não sei se eu consegui explicar direitinho, mas ele incorpora na pessoa que eu estou indo para a igreja para fazer alguma coisa que é um compromisso. Quando nós fazíamos no shopping, as pessoas ficavam mais à vontade, elas comentavam mais, elas falavam. Eu tive um encontro, uma vez aconteceu de eu, minha esposa e apenas uma moça, a Débora. O pessoal estava tudo em compromisso, não conseguiu ir. Essa moça se abriu tanto que dali ela falou que estava saindo diferente. Então veja como a gente tem que encontrar situações que ajudem. Você não conversa com o seu funcionário, assunto pessoal dentro da empresa, você põe ele no café, não é no meio do escritório. Então às vezes você tratar o ambiente em que você faz o encontro, te ajuda no encontro. O nosso, quando nós fazíamos no shopping, era muito produtivo, era muito gostoso, era diferente. E dali a gente saía e ia assistir filme, íamos comer alguma coisa, gastar, né, Juliana? Gastar, comprar alguma coisa. Veja, é isso que eu falo, é natural, faz parte da vida, faz parte do cotidiano. Encontrar com eles, para mim não é compromisso, para mim é um prazer, porque eles são meus amigos. Eu estou encontrando com os meus amigos. Eu estou encontrando com pessoas que eu gosto. Isso é importante. Então eu volto para a pergunta: como fazer discípulos? Está mais claro para vocês? Eu uso essas 4 etapas: ensinando com palavras, ensinando com exemplos, acompanhando e preparando-os para serem os discipuladores. Eu uso essas 4 etapas. Eu estudo, eu ensino. Eu aprendo, eu sou o exemplo. Acompanho eles quando eles precisam de mim. Estou sempre perguntando. Pedro veio comentar que ele precisou ir embora porque amanhã ele tem uma entrevista. Não por obrigação, mas já passou na minha mente. Amanhã eu vou perguntar como é que foi. Ele está procurando emprego. Quem nunca procurou emprego e não sabe a situação que é? O que a pessoa passa numa situação dessa? A angústia que ela pode estar vivendo. Estar mais próximo, para dar um apoio, para ajudá-lo. E quando ver que eles estão prontos, aí você vai preparar para eles ensinarem. Muitas vezes acontece naturalmente, como aconteceu a Bruna e a Juliana. Eu falei para ela, vai lá, fica junto, participa da vida dela, conversa com ela, ensina ela. Isso já é o processo do discipulado, mas é natural. Faz parte, é natural da vida. É difícil? Viver esta vida é diferente de viver a vida que nós já vivemos até hoje? Eu não vejo. Para mim é a mesma coisa. A diferença é que ao invés de eu ficar mostrando somente o meu lado profissional ou o meu lado pessoal, eu vou mostrar o meu lado cristão, que para mim não tem separação. Sua vida profissional, a minha vida profissional, a minha vida pessoal tem que demonstrar a minha vida cristã. Então para mim é natural. Foi isso que eu entendi. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Foi isso
que eu compreendi que é o discipulado. Levei um tempinho até perceber o que o Espírito Santo queria na minha vida. Ele só disse: seja você mesmo, conforme você aprende na minha palavra. E assim você vai influenciar pessoas que serão iguais a você. Como você é igual a Cristo, ela será igual a Cristo. E aí você poderá dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém?